Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, tá? E a gente tem um conceito, tá, que é trazido por esses autores do que é os direitos e garantias fundamentais. Ele traz pra gente que direitos fundamentais vão constituir uma categoria própria dentro do nosso sistema jurídico. E essa categoria está inserida dentro do nosso texto constitucional, ela está constitucionalmente erigida. E a finalidade, a vocação dessa categoria é a de proteger a dignidade humana em todas as suas dimensões, ok? Então, num primeiro momento, esses direitos e garantias fundamentais, eles possuem uma natureza poliédrica. E o que isso quer dizer? Assim como um poliedro, um objeto com várias faces, ele vai ter vários objetivos, ele vai prestar-se a resguardar o ser humano em várias questões diferenciadas. E aqui ele coloca, tá? Por exemplo, na sua liberdade, que vão estar incluídos os direitos e as garantias individuais de cada um dos cidadãos, as suas necessidades, ou seja, seus direitos econômicos, seus direitos sociais, seus direitos culturais, e ainda na sua preservação, tá? Ou seja, nos direitos à fraternidade e os direitos à solidariedade. Ok? Dentro dessa ideia, nós vamos ter que os direitos e garantias fundamentais, eles vão criar uma relação entre o indivíduo e o Estado, mas também entre os privados, tá? E essa relação vai ser diferente da relação normal que as pessoas acabam tendo, tá? Porque normalmente a relação entre indivíduos e o Estado é uma relação vertical, onde o Estado, por representar toda a coletividade, ele vai estar um degrau acima dos cidadãos, dos indivíduos, tá? Porque ele protege todos os direitos de todos os cidadãos. Então ele está acima, e essa relação é vertical, certo? De cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Quando eu estou falando em direitos e garantias fundamentais, eles acabam subindo um nível por causa da importância que isso tem no nosso sistema jurídico. Dessa forma, eles ficam em pé de igualdade, eles ficam na horizontal, certo? Por isso que a gente chama esse fenômeno da teoria da eficácia horizontal dos direitos humanos. Eu ganho força nos meus direitos individuais, certo? Bom, então esses direitos, eles passam a ser considerados como garantias fundamentais quando eles forem colocados dentro da nossa Constituição Federal. Porque a nossa Constituição Federal é a nossa lei maior, é a nossa lei máxima, certo? E esses direitos e garantias fundamentais estando dentro da Constituição Federal, toda a norma, toda a regra infraconstitucional deve obrigatoriamente respeitar o que está na Constituição Federal. E qual é a função disso? A função disso é proteger o indivíduo que é titular desse direito, tá? E essa proteção é principalmente contra abusos de poder do Estado. Então essa é a forma principal que o indivíduo tem de se proteger contra abusos que o Estado possa eventualmente realizar contra ele, certo? Então, isso vai estar protegido contra alterações nos termos do inciso 4º, do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, que é o que traz pra gente a respeito das cláusulas pétreas, certo? Essas cláusulas pétreas, então, esse artigo ele vai dizer pra gente, tá, a respeito dessas cláusulas pétreas, que a Constituição ela pode ser emendada, ela pode ser modificada mediante algumas formas que estão determinadas aqui. Entretanto, no parágrafo 4º, ele vai dizer pra gente que não será objeto nem de deliberação, tá? Qualquer proposta de emenda, de modificação constitucional
que tenha por objetivo abolir. Ou seja, dentro do parágrafo 4º, estão as propostas que não podem ser retiradas de forma alguma da Constituição Federal. E é o que a gente chama de cláusula pétrea. Exatamente porque ela é imóvel, ela não pode sair, é como uma pedra, ela não se mexe de dentro da Constituição. Tá? Eu posso incluir novos direitos, mas eu não posso tirar nada que é referente a esses incisos que são determinados aqui. Então eu não posso, por exemplo, modificar a forma federativa de Estado. Nós constituímos o nosso Estado como uma federação, tá? Dando individualidade aos entes federados. Alguma individualidade aos entes federados. E nós não podemos modificar isso. Nós não podemos mudar essas características do voto ser direto, ou seja, eu voto naquela pessoa que eu quero que seja eleita. Ele é secreto, ninguém pode saber, ninguém precisa e ninguém pode saber em quem eu votei, tá? Ele é universal, todos os cidadãos brasileiros em dia com as suas, com seus direitos eleitorais, tá? Com idade suficiente, podem votar, e esse voto é periódico, são períodos de 4 anos que nós temos de eleições, tá? Então isso também não pode ser modificado. Também aquela separação de poderes que nós vimos na aula passada entre legislativo, executivo e judiciário, eu também não posso retirar essa separação de poderes. Eles devem manter a sua individualidade para evitar, por exemplo, que eu entre num estado ditatorial, ok? Concentração desses poderes pode levar a uma ditadura. E ainda, tá? O que traz para a gente no inciso 4º, que é o mais importante nesse momento, que é a questão dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Isso não pode ser retirado, ok? Isso pode ser apenas, tá? Inserido. Eu posso colocar novos direitos, mas eu não posso retirar nenhum que está lá, ok? Bom. Esses direitos e garantias fundamentais, eles têm algumas características. A primeira dela é a historicidade. Determinados direitos fundamentais, eles foram constituídos, foram originados através de conquistas, foram conquistados historicamente. Como, por exemplo, o direito das mulheres votarem, certo? Então, anos atrás, as mulheres não tinham direito ao voto. Hoje em dia, esse direito foi conquistado historicamente e ele permanece na Constituição, tá? E por que nós temos essa característica da historicidade? Porque aqui o item 8, ele fala pra gente da proibição do retrocesso. Então, se foi alguma coisa que foi historicamente conquistada, eu não tenho como voltar atrás e retirar esses direitos, ok? Então esses dois estão muito ligados. O segundo, a questão da universalidade. Esses direitos e garantias fundamentais se aplicam a todos os cidadãos brasileiros, tá? Então ele é universal. Para todas as pessoas que estão aqui no território brasileiro, acaba se aplicando, seja ele pelo que trata a Constituição, seja por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, tá? Os direitos e garantias fundamentais são inalienáveis, ou seja, eu não posso vender, eu não posso emprestar, eu não posso alugar para ninguém, tá? Ele é meu e eu não posso ceder em favor de outra pessoa e também não posso renunciar, ou seja, eu não posso abrir mão do meu direito, o que nos leva a algumas questões que em determinados momentos são complicadas, tá? Então, por exemplo, eu tenho o direito à vida e eu não posso renunciar esse meu direito à vida, porque o direito fundamental à vida é irrenunciável, tá? O que nos leva a alguns problemas, tá? Porque em algumas situações médicas, tá? A pessoa, em outros países, ela pode renunciar o seu direito à vida.
Aqui no direito brasileiro ela não pode, exceto em casos muito específicos e que são extremamente incomuns dentro do direito brasileiro, ok? Temos a imprescritibilidade, ou seja, esse meu direito, ele nasce comigo, morre comigo, e alguns dos direitos e garantias fundamentais, especialmente relacionados à honra, eles persistem depois da morte da pessoa, tá? Então, ele não tem um tempo. Olha, você vai ter os teus direitos fundamentais dos 18 aos 20 anos e depois acabou, tá? Então, ele não prescreve, ok? Esse meu direito e garantia fundamental, ele também possui uma limitabilidade, ou seja, existem alguns casos em que existe um choque de normas, tá? Mas isso sempre vai ser resolvido no caso concreto, a cada caso, verificando-se questões de razoabilidade e questões de proporcionalidade, ok? E ainda nós temos a vinculação do poder público a esses direitos e garantias fundamentais. Se isso é uma proteção do indivíduo contra o Estado, certo? Então, o Estado tem que respeitar obrigatoriamente o que dizem esses direitos e garantias fundamentais do cidadão. Porque se ele não respeitar, eu posso usar de instrumentos específicos, né, os remédios constitucionais, para que eles sejam efetivamente realizados na prática. Então, aquela teoria da horizontariedade, tá, acaba possibilitando que eu brigue em pé de igualdade contra o poder público. Ok, gente? Bom, então, essas garantias fundamentais do cidadão que eu falei vão ser alguns instrumentos jurídicos que vão possibilitar que eu concretize, que eu chegue numa efetividade desses meus direitos fundamentais. Alguns exemplos: mandado de segurança, direitos de petição, ação popular, habeas corpus, habeas data, ação civil pública. Vou falar um exemplo que eu acho que é o mais difundido, que é o caso do habeas corpus. O habeas corpus garante a liberdade do cidadão de ir e vir, tá, contra abusos da autoridade pública. Então, digamos que um policial, tá, não vá com a sua cara e te prenda, sem motivo nenhum, e te mantenha preso. De que forma você, cidadão, vai se proteger contra este abuso de autoridade pública, tá? No caso, esse abuso, ele pode ser combatido, tá, com esse remédio constitucional, o habeas corpus, que é o que garante a tua liberdade de ir e vir contra esse tipo de abuso da autoridade pública. E, mediante esse tipo de instrumento, você consegue, o próprio cidadão, consegue demonstrar perante o qualquer juiz de plantão, né, um juiz plantonista ou juiz designado, para que ele cesse esse abuso e a autoridade pública libere o cidadão que não tem motivos para estar preso. Ok, gente? Então, dentro dos temas que a gente está vendo na aula de hoje, ficamos por aqui e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá!